Nosso colega do Correio da Manhã, o Thales Faria. Oi, Thales, bom dia, seja bem-vindo. Vamos falar sobre o TEM desgovernado, que é o PL, o Partido Liberal. Não te ouço, Thales. Você está mutado. Mutado, ainda não. Pronto. Agora sim. Bateu o dedo aí na tecla, né? Imagina, acontece. É que eu deixo desligado para não atrapalhar o que está ocorrendo, mas aí eu acabo esquecendo. Eu sempre faço isso, me perdoem. Imagina. Mas bom dia a vocês. Bom dia, Thales. Realmente, o trem está desgovernado na oposição. Pois é. E no PL, especialmente. Aliás, a oposição é o PL. A gente tem que começar a pensar que há uma separação muito grande entre o PL e o Centrão. O Centrão é aquele partido que pode ir para o lado do Lula, pode ir para o lado do Bolsonaro, pode ir para qualquer lado. Ele nunca foi oposição e sempre pode ser governo. É diferente do PL. O PL é oposição e, assim mesmo, agora está começando a ser uma parte só do PL. O que ocorreu? Tem esse caso aí da Margareth Bussetti, que ela não é do PL, ela é do PSD, mas ela se opôs claramente ao PL, veio dar uma pancada no PL, especialmente no filho do Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro. E ela se dá muito bem com o Flávio Bolsonaro lá no Senado, era muito ligada ao PL no Senado, mas mostra um racha que está na oposição. No PL, teve uma reunião fechada da bancada em que o deputado delegado Caveira foi chamado a atenção. Vem cá, Caveira, o que deu na sua cabeça para abrir aquela faixa pró-Trump na reunião, a faixa dizendo que os Estados Unidos, o Trump, dando força para o Trump contra o Brasil, e os caras do PL dizendo, cara, você está prejudicando a gente. Mas eles estão se prejudicando. Esse é que tem que saber. Eles mesmos não têm uma solução ideológica para o discurso deles no momento. Não tem. É o mesmo caso do Trump. Sim. Você veio a vida inteira falando em família, defesa da família, o líder que defende Deus, pátria e família, e descobre que esse cara é um pedófilo. Então, que discurso você vai ter? Qual é o discurso que vai ter agora o PL, que sempre falou MAGA, viva os Estados Unidos, viva Israel contra a faixa de Gaza, vivam os outros contra a gente, mas se diz patriota. Uhum. Qual é o discurso que eles vão ter? Então é isso que está ocorrendo agora, e o PL já era um partido dividido. Era um partido que tinha uma bancada bolsonarista radical e uma bancada que não era bolsonarista radical, que era meio próxima do Centrão. Agora essa bancada está rachada, está dizendo, peraí, vocês não vão nos colocar no colo do Make America Great Again. Não vai botar a gente agora no colo do MAGA. Não dá. Thales, como eles estão. Thales, estava falando sobre oposição, a gente tem uma oposição de Schrödinger, mais ou menos, né? Que um pedaço é oposição, um pedaço é governo, né? PSD, MDB, PP, republicanos, os dois são oposição, mas tem governo, tem ministro, é um negócio meio maluco. Agora, eu queria te perguntar, Thales, sobre quem é que vai quebrar o cristal pela primeira vez. A gente tem aí vários candidatos da extrema-direita ou da direita mais conservadora, mais tradicional, colocados à presidência da República. Digo, Ronaldo Caiado, Romeu Zema, o Ratinho Júnior, Tarcísio de Freitas, o Eduardo Leite, em certa medida. Será que em algum momento a gente vai ver um desses candidatos que hoje ainda paga pedágio para o Bolsonaro? Por exemplo, Ratinho Júnior falou muito pouco sobre Donald Trump, sobre a tornozeleira de Bolsonaro. Ronaldo Caiado falou muito pouco. Romeu Zema já foi mais vocal. Tarcísio já foi mais vocal. Então, o Eduardo Leite criticou a proibição de entrevista, mas não defendeu o MAGA, não defendeu o Trump.
Será que a gente vai demorar muito tempo para ver algum candidato da direita se desprendendo do bolsonarismo? Porque hoje todo mundo continua pagando pedágio. Tem que dizer amém para o Bolsonaro para não perder votos da direita. Será que a gente está longe de ver isso? Será que com o Bolsonaro quase preso, deve ser preso em setembro, outubro talvez, a gente vai ver alguém conseguindo se desprender do Bolsonaro e ser um candidato de direita sem o bolsonarismo? Olha, isso já foi desenhado claramente pelo Caiado. O Caiado nunca foi completamente ligado ao Bolsonaro. Se opôs ao Bolsonaro na vacinação, na questão da vacinação, por exemplo, se opôs publicamente ao Bolsonaro, e o Bolsonaro não gosta muito dele. Mas tem uma questão, o Bolsonaro tem uma parcela do eleitorado, ele tem o quê? Uns 15%, 20% que vai com ele até o final. E aí vai ser difícil que os candidatos abram mão completamente desse eleitorado. Não vão, dificilmente vão bater de frente. O que vai ocorrer muito é o próprio Bolsonaro, ele é um animal muito esquisito. Então, o que vai ocorrer? E o bolsonarismo também, muito esquisito. Então, você vai ter, por exemplo, a Michelle, mulher do Bolsonaro, se lançando cada vez mais como candidata. Os filhos vão bater de frente com ela, isso é inevitável. É inevitável que o Carlos não venha a falar da Michelle, que ele odeia. É inevitável. Então vai ter muita briga interna ao longo da campanha, e briga feia. Por quê? Michelle se colocando como uma possível candidata. O Eduardo, que é irado, né? Você veja agora, ele está batendo nos senadores, há senadores do PL lá, o senador astronauta está indo nessa comitiva para os Estados Unidos. O astronauta vai chegar lá e fazer o que quer, o que o PL queria que ele fizesse. O astronauta já está meio insatisfeito lá com o comando nacional do PL, que não está dando espaço para ele em São Paulo, etc. e tal. Então, vai ter muito racha interno. Não creio que o candidato a governador, exceto o Caiado, bata completamente de frente, por enquanto. Mas, com o tempo, não sei se o Eduardo Leite, por exemplo, eu não acredito muito que o Eduardo Leite seja candidato até o final, por exemplo. Acho que o Eduardo Leite é um candidato fraco. Então, eu não creio que ele vá até o final. Mas o Ratinho, o pai do Ratinho Júnior, pai do Ratinho Júnior, que é o Ratinho pai, ele é ligado, ele se dá bem com o Lula. Já chamou o Lula para o partido algumas vezes. O Ratinho pode ser que se afaste, provavelmente vai se afastar. Não creio, volto a dizer, que ele bata de frente com o Bolsonaro. Importantíssima essa tua análise, Thales, principalmente no que diz respeito a como a extrema-direita, o PL, mas essa crise é mais ampla, é do bolsonarismo, nas suas bases sociopolíticas também, precisamente por isso que você acabou de salientar. Você tem todo um projeto construído ao redor de personas políticas que se dizem a favor de Deus, da família, da nação, da pátria, esse tipo de coisa. E aí, de repente, você tem um ataque de uma nação estrangeira, fere a soberania do próprio país, atacando empresários. Ao que tudo indica, tem estudos, por exemplo, de industriais em Minas Gerais, Roberta, que o estrago pode chegar a 150 bilhões de reais. Você pode ter 1.200.000 postos de trabalho comprometidos. Aí você imagina como parlamentar ter que defender uma coisa dessa. Ter que defender, porque é o que tudo indica, agora tá saindo, tem material do Jamil mostrando que pode ter ingerência da CIA. Isso não é teoria da conspiração. O que a gente abriu o programa aqui mostrando como isso pode ter sido organizado para manipular o mercado de capitais, não é teoria da conspiração. Os interesses geopolíticos estadunidenses, os interesses das big techs, nada disso é teoria da conspiração do grande capital e tal. E você tem uma parcela de parlamentares brasileiros, Thales, que ainda assim se colocam no sentido de defender tudo isso. Bom, você pode imaginar que isso vai gerar
todo tipo de crise, não só no PL, no bolsonarismo de uma maneira mais abrangente, e na direita, e na extrema-direita também, consequentemente. Agora, vamos ver. Vai lá, Thales. Você citou aí a questão dos interesses empresariais, você vê o caso dessa Margarete Busetti. Ela é ligada ao agronegócio do Mato Grosso. Aí ela vem e diz, pô, ela chamou o Eduardo de moleque. Esse moleque está fazendo isso. Quem está nessa comitiva é a Tereza Cristina, que foi ministra do Bolsonaro. Eu duvido que a Tereza Cristina vá lá bater de frente. Ela vai lá defender o agronegócio. Ela foi ministra do Bolsonaro para defender o agronegócio. O principal interesse dela é o agronegócio. Então, essa turma já está assim, olha, peraí, você vai estar estragando o nosso negócio, a nossa vida. Vai ter um racha inevitável, cada vez maior. Mas, como diz o Trump diz, eu posso assassinar uma pessoa na Quinta Avenida que vai ter uma turma que não vai acreditar. Essa bolha, ela é meio doentia, ela vai ter um grupo ali que não vai, que vai ficar até o final. Mas ela vai ser cada vez menor e é isso que deve ocorrer e que está começando a ocorrer. A gente já está começando a ver aí com a Margarete Busetti, com a turma que está indo lá para os Estados Unidos, o astronauta, a Tereza Cristina, o Esperidião Amin. O Esperidião Amin brigou com o Collor durante o governo Collor. Sim. O tempo inteiro. Ele está em Santa Catarina, tudo bem, lá é um estado muito ligado ao Bolsonaro, muito bolsonarista, um eleitorado bolsonarista, eu acho que está mais concentrado em Santa Catarina do que no resto do país, mas ele sabe que ele não pode bater de frente com os bolsonaristas de Santa Catarina, mas ele tem a expressão dele no Estado, que é além do bolsonarismo. Olha, nessa crise do PL e provável racha, o que chama atenção é o sumiço do presidente do partido. Estou falando do Valdemar Costa Neto. Ele não apareceu nas reuniões da oposição na terça-feira e também não participou da entrevista que os bolsonaristas organizaram, isso na véspera. Valdemar também tem evitado participar das trends bolsonaristas nas redes sociais. E aí, Thales, por onde anda Valdemar? Por que será que ele está escondidinho? O Valdemar, ele na verdade... ele nasceu no Centrão. Valdemar é uma personalidade oriunda do Centrão e que tem aquela postura do Centrão que sempre vai ter. Ele vai estar com um pé numa canoa, outro pé na outra. Ele ficou com o pé no bolsonarismo, viu ali um crescimento enorme do partido dele, e isso significa ganhar dinheiro, ganhou dinheiro, o partido tem fundo partidário enorme por causa do Bolsonaro. Ele não vai largar o Bolsonaro assim, mas ele é ligado ali a esse grupo que não é tão bolsonarista assim. Ele é um pragmático, muito, muito. E viu problemas, teve problemas. Ele foi arrolado nisso tudo aí, está lá no meio do julgamento por envolvimento no golpe de Estado e, de certa maneira, deve ter compactuado com tudo ali, mas ele tenta colocar um pé, pelo menos, possível fora da canoa. Vai tentar. Então é o que ele está fazendo. Está vendo que o partido dele está dividido, que ele agora tem que jogar com os dois lados. A candidata dele, por exemplo, à sucessão, a presidente da República dentro do partido, é a Michele. Não é o Eduardo, não é o Flávio, não é a família Bolsonaro. A família, que eu digo, sem ser a Michele, porque o Bolsonaro não considera nem a mulher dele como família. Família são os filhos. Mulheres, por Bolsonaro, são enganos da vida, né? Como ele disse que a filha dele, ele errou lá na transa com a esposa e deu uma filha, não deu um homem. Olha, coisas assim que a gente não acredita que ocorreram nesse país, né? Esse sujeito. Então ele vê a Michele, ele não vê a Michele como mulher dele, como família dele. É uma mulher, como foi a primeira mulher, a segunda mulher, a terceira mulher, e ela pode sair da área de influência dele a qualquer instante, na cabeça do Bolsonaro. É assim que ele vê. E o
o Valdemar sabe disso, conhece o Bolsonaro e sabe que realmente é isso. Se a Michelle se tornar poderosa, ela pode romper com o Bolsonaro, porque é duro você viver sob o jugo de um sujeito desses. Então ela pode romper. Se ela se tornar poderosa, ela pode romper. E o Valdemar vai com ela. Ele não quer ficar submisso a um Carlos Bolsonaro, a um Eduardo, que já mostrou o que fez lá em São Paulo, brigou com várias pessoas do partido, né? Então é como está o Valdemar, ele está se resguardando. Vai aparecer, vai defender ainda o Bolsonaro? Vai. Enquanto ele puder ficar com o pé nessa canoa, ele vai ficar. Se tiver algum momento que tiver que romper, rompe, porque é pragmático. E ainda sobre a crise no PL e também sobre a família Bolsonaro, o senador Flávio decidiu antecipar a volta de uma viagem de férias que ele estava fazendo na Europa. Flávio era criticado, por ter viajado, enquanto a base bolsonarista berrava sozinha em defesa do pai dele. E aí, mal chegou, Flávio quis mostrar serviço. Ele foi lá e protocolou no Senado um pedido de impeachment de Alexandre de Moraes. A gente tem a justificativa aqui, ó. Ele disse o seguinte: a manutenção da ordem constitucional e o respeito ao devido processo legal não são compatíveis com a perpetuação de abusos revestidos de legalidade aparente. O Senado Federal, neste momento, não apenas pode, como deve agir em nome da democracia, da justiça e da preservação da imparcialidade do judiciário brasileiro. Fala, William. Só traduzindo vamos salvar meu pai. Tudo que o bolsonarismo está fazendo é para salvar o pai do Flávio, do Eduardo, do Jair Renan. Então, toda a argumentação jurídica parte de um pressuposto equivocado, Thales? De que existe uma ditadura do Supremo, uma ditadura do Judiciário. É como se as decisões não fossem, inclusive, referendadas pelo Pleno, quase todas as vezes, ou pelo Pleno da turma onde a votação está acontecendo. Me parece, e isso é um negócio bizarro, César, como impeachment de ministro, depor ministro do STF virou uma pauta banalizada. Política. Banalizada. Lembrando que, Flávio, não sei se você tem informação sobre isso, se você derrubar o Alexandre de Moraes, a indicação é do Lula. Não sei se vocês querem exatamente um ministro pior para vocês do que mais progressista, porque o Alexandre de Moraes não é progressista. Um ministro mais progressista que o Alexandre de Moraes na corte, né, César? Exato. E, Thales, também é incrível como eles foram... Essa gente até ontem estava pedindo golpe de Estado, cara, abertamente, incentivando pessoas que estavam acampadas na frente de quartel. Agora, parece que Thales, de lá para cá, rapidinho, eles aprenderam termos como ordem constitucional, como devido processo legal. Parece que agora... Imparcialidade. Eles aprenderam esses termos e aí vem um senador da República que até então estava estimulando um golpe de Estado contra o próprio país, que está falando de bomba atômica. O Flávio Bolsonaro falou de bomba atômica contra o Brasil, utilizando como analogia o Japão do pós, aliás, Segunda Guerra Mundial, e dizendo que o Brasil deveria ceder às determinações do tio Sam, porque caso contrário, olha, de fato, não dá para querer apostar nesse negócio de ser brasileiro e defender a nossa soberania. Isso aí não está com nada, segundo o Flávio Bolsonaro. Mas agora, Thales, toda essa verborragia, falando de ordem constitucional, falando de devido processo legal, como se eles fossem, assim, os arautos da moralidade e dos valores republicanos. Incrível, né? Não, e ele disse também em nome da democracia, hein, Thales? Não vamos esquecer. Exato. Isso são os nossos tempos atuais. É aquela história daquele livro Como as Democracias Morrem, né? A ultradireita conservadora não tenta mais golpes de Estado violentos. O Bolsonaro fica dizendo aí, que golpe de Estado é esse que não teve bomba, não teve tiro, não teve... Não é mais assim. Eles vão matando a democracia por dentro da democracia, usando os próprios argumentos democráticos. Então o cara vem e diz assim,
Olha, como o Daniel Silveira disse, eu quero matar, bater, arrebentar esses ministros do Supremo, por mim eu dou uma surra em todos eles. Aí o ministro do Supremo vai lá e diz, olha, companheiro, você vai preso. Aí ele diz, mas isso eu não tenho direito de falar? Eu tenho direito de falar, sim, liberdade de expressão, mas liberdade de expressão não é dar porrada, não é querer bater nos outros, não é ameaçar de morte, não é fazer como o Roberto Jefferson. É isso que, essa linha tênue, aí você tem o Bolsonaro, que sempre defendeu a morte de 30 mil pessoas, guerra civil, tortura, sempre defendeu essas coisas, diz, olha, é meu direito falar o que eu penso, falar tudo. Não é, eles fazem uma confusão nos conceitos de democracia para, quando tomarem o poder, poderem fazer o que quiserem. Então, eles defendem argumentos democráticos para produzir uma ditadura. O Trump é a mesma coisa, o Maduro faz isso, o Putin faz isso, o Netanyahu faz isso. É uma nova onda mundial para a extrema-direita, para a direita, para os conservadores, para os ditadores, para os autocratas. Pois é. Vamos ficar de olho. Thales Faria, obrigada, viu? E tenha um bom dia. Até breve aqui no N1. Valeu, Thales. Falou, muito obrigado, mais uma vez. Um abraço, querido. Thales estava mais sério na última entrada dele, mas acho que a gente quebrou o gelo, né? A gente falou que ele era uma pessoa muito séria, você viu que hoje ele já estava aí mais soltinho, muito bom.